Olá, olá, olá! Esse é o podcast Inspirando a Advocacia. Que bom que você chegou até aqui. Se você, como eu, já pensou em desistir da advocacia, esse podcast é para te ajudar a permanecer, como também me ajudar a permanecer, porque acho que não tem um dia, assim, gente, que eu não pense em desistir, mas continuo aí na labuta, estou aqui. E hoje a gente vai conversar sobre competição no mundo jurídico. Eu sei que a competição ela pode ocorrer em qualquer profissão, né? Mas hoje eu vou me ater aqui a tentar nichar um pouco esse assunto e falar sobre o mundo jurídico, colocar um pouco também da minha experiência e perspectiva, né? Quero falar um pouco como que rola a comparação aqui comigo e como que eu faço para sair desse ritmo de comparação, tá? Eu estou tentando, né, trazer esse tipo de episódio, que eu falo um pouco mais sobre mim pra gente se conhecer, trocar esse tipo de ideia também, né? Como eu falei, é claro que qualquer pessoa, qualquer profissão vai sofrer com essa pressão e vai sofrer com comparação com os colegas de profissão, né? Todo mundo tá suscetível, porque competimos a vida toda. A nossa sociedade é construída com base na competição, né? Você vai lá para a escolinha, você começa a competir como o aluno mais quietinho, então aquele aluno lá que é mais animadinho, corre para um lado, corre para o outro. Haverá uma competição ali entre esses alunos, começando ali desde petitinho. Quem é o mais quietinho? Quem é o mais bonitinho da titia? Então, a competição ela está presente desde a maternidade. E aí a gente vai para a escola, começam as provas, né? E aí, novamente, mais competições de trabalho mais bonito. Novamente, o aluno mais quietinho, o aluno mais inteligente, né? Geralmente, ele vira amiguinho da professora, a professora coloca ele como especial ali dela, né? E é isso, a nossa vida ela vai sendo permeada por essas mini competições sutis. São as provas, são os campeonatos para ver qual é o melhor aluno em português e matemática, ou até em comportamentos, né, de mais um comportamento mais recatado, um comportamento mais para fora, né, mais explosivo, mais extrovertido. Então, a nossa vida ela vai sendo permeada por essas competições. Chega a faculdade, não poderia ser muito diferente. E o mercado de trabalho também não, né, gente? E ainda tem as comparações que são feitas dentro de casa, né? Compara com o irmão, o seu irmão é assim, ou é assado, você deveria ser também, compara com o primo, compara com a vizinha, compara com a filha de não sei quem, que passou em medicina com 13 anos. Exemplos bizarros para situações bizarras, gente. E é isso, a nossa vida, o tempo todo, a gente vai ter comparação. Então, como não se comparar o tempo todo, né? A gente cria essa vibe, digamos assim, e vai seguindo nela. De repente você tá lá se comparando, se sentindo mal. Aí de novo você fala, não vou me comparar, as pessoas são diferentes. De repente você tá lá se comparando, e aí você começa a se culpar que você tá se comparando, né? Mas não, gente, calma. Eu já senti muita culpa por me comparar. Eu falo, não, mas que saco, eu aqui novamente me comparando. A gente é ensinado a estar nessa constante comparação, nessa constante competição. Mas viver não é uma competição, gente. Não dá pra viver assim, né? E aí a gente vai competindo por beleza, por inteligência, por recato, igual eu falei, por postura, né, digamos assim, por sucesso e, inclusive, quem faz isso tudo mais cedo. E a nossa sociedade é a sociedade do ter, né? Você tem que ter não sei o que, você tem que ter casa, você tem que ter casa, tem que ter sucesso, você tem que ter amigos, você tem que ter um bom relacionamento, você tem que se ter, digamos assim. Exige que você tenha personalidade, que você se conheça, que você saiba quem você é para saber o que você quer ter. Então a nossa sociedade é a nossa sociedade do ter, né? E aí você faz aquela comparação, existem várias formas de comparação, né? A gente faz a comparação com a grama do vizinho A e sente que essa grama é mais verde. E aí, para você se sentir melhor, você vai e faz a comparação com o vizinho C e se sente
melhor, porque a grama do vizinho C tá horrorosa, tá ridícula, tá precisando cortar, tá alta. E aí você se sente melhor. Então a comparação, ao mesmo tempo que ela alimenta o nosso ego, ela vai nos causar um sentimento de inferioridade. Eu falo, fuja de ambos os tipos de comparações. Fuja de qualquer tipo de comparação, pois toda comparação é desleal, né? É claro, gente, que a comparação, ela é um regulador social, mas a gente ultrapassa todos os níveis ali de bom senso, de comparação. Um regulador social é você tá na mesa com amigos e você percebe que você tá falando mais alto que as outras pessoas ao seu redor, porque você tá mais empolgado, porque o assunto é da sua expertise, aí de repente você tá falando mais alto e percebe que as pessoas estão falando mais baixo, aí você compara os tons de voz. Isso é uma regulação social normal, digamos assim, aceita, né, pelo bem-estar de todos. Mas a gente ultrapassa como sociedade e como os indivíduos todos os níveis possíveis de comparação. E a gente vai e se compara com todo mundo. E é claro, as redes sociais pioraram, gente, 1000 vezes, porque não é que não existia. Claro que existia. Eu mesmo estou lendo um livro do Gogol. É um livro bem antigo, né? Então, assim, é claro que existiam comparações lá. O moço vai até a casa de um sujeito, e esse sujeito vai e mostra a fazenda toda dele, mostra os carneiros, mostra os bezerros, mostra as plantações. Então, assim, é claro que ali naquele momento ele se compara, mas você entende que é uma pessoa só, e ele de vez em quando que vai visitar alguma pessoa. Hoje em dia a gente tem na palma da nossa mão inúmeras pessoas de inúmeros lugares do mundo que a gente faz inúmeras comparações. Essas comparações, gente, são automáticas. A gente nem reflete muito bem sobre isso. A gente reflete quando já tá doendo, quando a gente já fez a comparação, sabe? Então, assim, as comparações sempre existiram. E eu não sei vocês, gente, falando agora especificadamente sobre o mundo jurídico, a gente que escolheu direito. Depois que eu me formei na faculdade, ficou ainda pior, porque antes parece que a comparação se limitava ali à minha sala, as pessoas da minha sala. E aí, de repente, eu comecei a me comparar com todo mundo que tinha formado naquela faculdade e em todas as outras faculdades de direito. E, nossa senhora, lasqueira, né? E aí veio vários tipos de comparação, a comparação de quem tá menos perdido, né? Quem formou e tá menos perdido já sabe o que vai fazer, já encontrou a solução, digamos assim. Vai advogar, vai estudar para concurso sim, vai colocar um tempo ali, vai trabalhar em outro lugar, mas vai estudar para concurso. Então, veio primeiro sentir essa comparação de quem estava mesmo menos perdido. E aí depois começou a comparação de quem consegue algo bom mais rápido, quem consegue uma pós, quem consegue um mestrado, quem consegue se manter ou quem ainda está morando na casa dos pais. Depois quem consegue publicar na revista A, na revista B, e quem passou em concurso em não sei quanto tempo, ou quem ainda está estudando, sempre com o caráter da idade muito em questão, né, gente? Quanto mais cedo, hoje melhor, mas, nossa, é completamente irreal as metas, né, da nossa sociedade. Enfim, depois que eu entrei na advocacia, também foram inúmeras as comparações. E elas batem, gente, ainda hoje de várias formas, né? Hoje eu vejo que a gente compete, inclusive, por ter mais tempo. Quem tem mais tempo livre, quem tá sempre na correria. Eu percebo isso. Quem parece que não tem, né, que tem mais tempo livre, não tem tanto compromisso, né? E é exigido, quase que é obrigatório estar na correria, né? A gente conversa com várias pessoas hoje em dia, a gente escuta, não, como é que você tá? Tô na correria, tô na correria. Às vezes sai no automático também. Às vezes a gente nem tá na correria tanto assim. E Deus me livre, gente, ficar nessa correria toda. Não, nossa, não precisa. Mas eu não vou falar, o assunto não é sobre correria, né? Gente, é macabro esse ritmo social, né? Com essa intenção de ser especial, de ser acima da média. Esse ritmo que nasce dessas pressões sociais,
que falei de ter, né? E vocês percebem o quanto que essas comparações são completamente desleais? Não tem outra palavra. Completamente desleal, completamente injusta. Por exemplo, né? Hoje eu, como advogada, não sei vocês aí, advogadas ou advogados, se fazem esse tipo de comparação. Mas outro dia mesmo, tava me comparando com uma colega que ela tem escritório físico, tem a minha idade. Na verdade, ela é mais nova que eu. E eu tô lá me comparando, nossa, eu sou uma estúpida, nossa, eu não consigo nem pagar um aluguel, nossa, nanana, me apequenando, né, me inferiorizando, sentindo pena de mim. Entrei naquele ritmo e a gente num loop. É difícil de sair desse looping da comparação. E aí eu parei, falei, não, vou fazer uma reflexão aqui. Que é sempre através desse tipo de reflexão que eu saio desse loop de comparação. Não, mas pera, de onde veio essa pessoa, né? E aí a gente vai ver, é uma pessoa que tem uma vida completamente diferente da nossa. Completamente. E é por isso que eu falo tanto aqui nesse podcast dos marcadores sociais, né? Muitas pessoas não entendem, acham que marcadores sociais são vitimismo. Não, gente, é porque marcadores sociais nos diferenciam mesmo, sabe? E é importante. Eu fiz um episódio aqui todo falando sobre equidade, que é olhar as pessoas como elas são realmente para atender às suas necessidades, né? Então, assim, eu, por exemplo, estava me comparando com uma mulher que veio de uma família com uma classe social completamente diferente da minha. Primeiro, nasceu na capital. Eu já não nasci na capital, gente, eu sou do interior. Isso muda, sim, não só a minha classe social, mas a minha forma de ver o mundo, a minha perspectiva do mundo. Isso dita muito sobre quando eu tive acesso a algumas coisas, né? E isso muda também, gente, a nossa autoestima, isso molda a nossa autoestima, né? Então eu tava me comparando com uma pessoa que era completamente diferente de mim. Eu, geralmente, a primeira coisa que eu faço quando eu me comparo, eu faço esse raciocínio. O que me difere dessa pessoa? Porque questão da gente ser igual, no caso, ser advogado, é a única coisa que nos une. Mas, tirando isso, tudo que vinha dessa pessoa era completamente diferente de mim, tá? E aí a gente acha que essas diferenças não importam. Como assim a gente esquece delas? Importam demais, gente. Importam demais. E o que eu faço além dessa reflexão, né? Eu faço essa reflexão de onde que essa pessoa veio, o que ela tem que parece comigo, que eu tô querendo, né, fazer essa comparação, e o que ela tem de diferente, né? E aí eu revisito tudo que eu tive que passar para chegar onde eu tô. E eu não vou saber falar da vida do outro, o que ela teve que passar, assim, pra chegar onde ela tá, porque eu não sei. Eu tô me comparando com um recortezinho, pititinho, que tá lá na rede social, entende? Olha, não faz sentido nenhum. Então, o que eu faço para quebrar, né, esse ritmo de comparação? Faço essa reflexão sobre o outro e sobre mim. E, gente, o follow, tá? Eu paro de seguir pessoas que não tem nada a ver com a minha vida. Eu paro mesmo de seguir, ou eu deixo aquela pessoa e eu sei que aquilo ali é uma coisa que é completamente irreal, e aí eu nem passo a comparação. Tem uma mulher que eu sigo, que é do direito, maravilhosa, e ela tem uma vida completamente diferente da minha, e eu não rola uma comparação com ela, já é alguma relação mais saudável, porque eu já passei por essas reflexões, eu já comecei a seguir ela, sabendo que são vidas incomparáveis. Pô, a mulher mora em São Paulo, nasceu em São Paulo, viveu lá a vida toda. Por que eu vou me comparar com uma pessoa dessa? Nasci em Barbacena, gente, vivi 24 anos da minha vida, 22 anos da minha vida em Barbacena. Pra que eu vou me comparar com uma pessoa dessa? Perder tempo. Então, não é que, vou parar de seguir todo mundo que me incomoda. Não, gente, calma, você tem que exercitar a sua frustração também, né? Você pode parar de seguir algumas pessoas que te incomodam, até você aprender a lidar com isso, ou apenas silenciar. Tem uma opção no Instagram
que você silencia a pessoa, os posts da pessoa você continua seguindo, mas os posts não aparecem com tanta regularidade, né? Mas aparecem com alguma regularidade e aí você tem que se segurar ali para não ir até ali para se comparar, né? Como forma de colocar você para baixo, se inferiorizar, ter pena de si mesmo, né? Então, aprenda a lidar primeiro com a comparação. Quando você estiver lidando bem, quando você já passou, né, a comparação, aí você aprende a olhar para essa pessoa com um outro tipo de olhar, que é a segunda dica, né? Não teve como, se comparou, já tá se sentindo mal, já tá com vontade de chorar, já tá se sentindo uma merdinha. Reflita essa lógica do quem é você, quem é aquela pessoa. Observe esses marcadores sociais e pense que ao invés de você sentir uma certa inveja dessa pessoa, você pode se inspirar, porque a inveja, ela só diz uma coisa pra gente: eu quero aquilo, eu quero ser aquilo. E é uma forma de autoconhecimento também. Às vezes a gente repele alguns sentimentos, como a inveja, a raiva, mas eu falo que eles são essenciais também, tal como o amor, pra gente viver, pra gente saber viver. Então pega esse sentimentozinho da comparação, olha pro outro e vê o que ele tem que eu quero ter e o que eu posso fazer pra me esforçar pra chegar lá também, sabe? E, gente, a vida não é justa, tá? Não adianta. Ai, mas essa pessoa essa advogada que eu tô falando, né? Esse exemplo que eu dei. Ai, essa pessoa ganhou o escritório dos pais, o escritório montado, nunca pagou o aluguel na vida. Isso não é justo. Gente, a vida não é justa. Para com isso, a vida não é justa. Tanana, tanana, não é, tá? Caiu aí, doeu. É isso, gente, a vida é injusta. Vai ter um monte de gente aí que vai ter nascido em berço de ouro e você vai ter que correr o mesmo tanto, né? Essa pessoa vai sair como se fosse uma corrida mesmo, né? A ideia. Vai sair lá na frente, você vai sair lá atrás com uma perna quebrada. A vida não é justa. Tente se inspirar. Veja se realmente é aquilo que você quer ou você só tá achando que você tem que ter aquilo. Veja se aquilo realmente encaixa na sua vida. E aí é muito de olhar para si ao invés de olhar para o outro, tá? E, gente, uma outra dica. Se você, advogado ou advogada que tá aí, ou pessoa que tá me ouvindo, não é, enfim, qualquer um que tá me ouvindo aí, se você não tem necessidade de estar hoje nas redes sociais, diminua o seu tempo de tela. Hoje os aplicativos, o celular mesmo, tem esse limitador de tempo de tela, de tempo de aplicativo. Gente, saiam dessas redes sociais. Esse trem é muito tóxico. Mesmo quando a gente tá muito preparada, a gente já entrou nessas reflexões, já tá super reflexiva. Mesmo assim, é tanta toxicidade que é difícil limpar. Entende? Então, uma dica que eu dou é diminuir o tempo de rede social, principalmente o Instagram, né? Que é uma rede um pouco mais tóxica, porque é muito visual, né, gente? Então, assim, vamos tentar sair desses ciclos que talvez não façam tão bem assim, sabe? Essas redes que não fazem tão bem assim, que a gente tá indo bem que no automático seguindo essa, né? E, por último, tenha paciência com você. Igual eu falei, a nossa sociedade é criada nesse ritmo de competição e nesse ritmo de ter. Então, tenha paciência se você tá se comparando, tá ficando mal com você mesmo, né? Tenha paciência, faça essas reflexões que eu falei dos marcadores sociais, mas antes de tudo, seja amorosa com você, tá? Porque a gente faz isso mesmo. E não é culpa da gente, a gente nasceu nessa sociedade, ela já foi entregue pra gente assim. E de repente a gente estava lá vivendo, passando por milhares de competições, mini competições, né? Durante anos das nossas vidas, né? E não vai ser agora que simplesmente a gente vai chegar do nada e quebrar esse ritmo, sabe? Esse ritmo, ele vai sendo quebrado
diariamente. E é difícil mesmo, tá? Não tem nada de fácil, não. Quem disse, né, que ia ser fácil, gente? Ninguém disse, infelizmente. Mas é isso, meu bem. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Se sair um passarinho aí de fundo, foi porque eu tô gravando aqui na área externa da casa dos meus pais. Eu tô ficando aqui um pouquinho. E a intenção foi essa mesmo, pra gente ir se conhecendo, pra gente estreitar os laços aqui nesse podcast. Já vou deixar aqui o convite pra você me seguir no Instagram. Eu sou bem ativa lá. O meu arroba é anacarolina.nrodrigues. E se você quiser ler alguma coisa do que eu escrevo e saber um pouquinho mais sobre mim, eu tenho um site, anarodriguesadv.com.br. É isso, meus amores. Espero que tenha feito sentido e que faça bem pra você as minhas palavras. Beijo, beijo.